Então, aqui eu vou, hoje especificamente, eu vou falar de ativadores metabólicos, probióticos no emagrecimento. Eu acho que o Fernando falou bastante, aqui ele estava falando da questão neuronal, que é extremamente importante, mas hoje não tem um congresso que eu vá que não deixe, não fale de intestino. Então, é um olhar que a gente precisa ter muito grande. É só para me apresentar, não são todos que me conhecem, meu nome é Mika Yamaguchi. Hoje eu tenho uma empresa que se chama BeScience, né? Sou diretora científica de inovação da empresa. Esse ano também fiz um congresso chamado Skin Connection World Summit, que é essas conexões todas com a pele. Sou graduada em farmácia, tenho pós-graduação em gestão em processos comunicacionais, fiz uma especialização nessa parte de cosméticos na Bélgica. Terminei meu mestrado na cirurgia plástica em 2019, disse que não ia mais fazer, mas aí durante a pandemia eu fiz uma pós em psicologia positiva, bem-estar e autorrealização pela PUC, e agora eu entrei no doutorado na cirurgia translacional na genética e queloides, comecei agora esse ano. Então, minha paixão é estudar e ir atrás de novos conhecimentos e conectar tudo isso. Então, eu vou colocar esse vídeo porque é o que eu sempre coloco no início das minhas aulas, né? Como vamos escolher envelhecer? Sempre isso é uma questão de escolha, de como a gente vai fazer e como que vão ser as nossas escolhas aí durante a vida. Acho que muitos já conhecem o vídeo, mas eu gosto muito desse vídeo. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. O Canadá é o país que mais investe em prevenção, né, de doenças, e aí como eu disse, eu estava lá em Dallas, eu vou dar um dado para vocês. Um obeso grave, ele gasta dentro do sistema de saúde 3 vezes mais do que uma pessoa saudável. Então, assim, é para a gente realmente pensar como não deixar chegar numa obesidade grave e como seria esse tratamento. Também tem a questão de muitos bariátricos desnutridos, então são olhares que a gente precisa ter. Então, é, é aquilo que ficou muito claro também no Congresso, mas é o que a gente já vem falando, a obesidade vai muito além do comer menos e exercitar-se mais. Essa é uma fala que existe muito forte, mas não é só isso. Ficou claro que a gente tem, eu vou mostrar um slide para vocês, que você vai ter pessoas magras com diabetes e uma pessoa no mesmo nível de uma pessoa obesa. Então, o que é que leva a esse metabolismo alterado, independente de qual seja a sua massa corporal, que tanto Body Index, mas que eles falaram tanto, não é um valor que realmente te traga algo verdadeiro. A obesidade é uma doença crônica, complexa e de origem multifatorial, então tem a questão do estigma, né? Tem muitas pessoas que não são obesas e ficam com aquele estigma da obesidade, de que ela tem que ter X quilos, e na verdade talvez esses X quilos não seja o ideal para ela, né? A parte da biologia, acesso aos cuidados de saúde, risco genético, sono, né, também muito importante. O marketing que é feito hoje, a gente fala que as mídias sociais traz aí um padrão de beleza que tem que ser X, Y, Z, então não sempre é isso, né? Eventos da vida, né? Muitos tinham muitos pôsteres falando de traumas da infância, trazendo essa questão da obesidade também, saúde mental e alimentação, pontos importantes para a gente levar em consideração em relação à obesidade. Então, dados sobre a obesidade no Brasil. O excesso de peso acomete mais de 60% da população do país. O resultado é que um de cada 4 brasileiros tem obesidade. Então, a gente está falando de um número alto, né? Além de muito elevada, a prevalência da doença ela é crescente.
ela é uma doença que é crônica, progressiva, reincidivante, então, quer dizer, a gente tem que tratar mais no início, né, ter o olhar para aquela pessoa que está saindo do seu peso, a gente começar a olhar para ela para trabalhar na prevenção é um fator extremamente importante. Diversos fatores contribuem para o surgimento da obesidade. Somos biologicamente vulneráveis para desenvolvê-la, então você pode ter gatilhos que aconteçam durante a sua vida que tragam essa questão também do desbalanço. Se falou muito do desbalanço energético, então a gente precisa trazer um olhar, né, que vai muito além só do exercício, que vai queimar caloria e eu vou comer menos. Isso não vai, muitas vezes, para algumas pessoas, não vai ter a resposta. Depende também da idade, depende do metabolismo, então todos esses fatores devem ser levados em considerações. Mecanismos adaptativos para regulação do peso corporal, então isso também foi muito discutido durante o Congresso, esse desbalanço que a gente tem, desequilíbrio, seja energético, desequilíbrio metabólico, que é muito grande, e aí isso vai fazer com que realmente a gente tenha que olhar. E teve uma aula de um fisiologista que eu achei que ele falou uma coisa que é extremamente importante, onde que a gente armazena a nossa energia, né? Então, se a gente for parar, pensar nos primórdios da humanidade, as pessoas eram magras, elas tinham que ter gordura para poder armazenar energia. Então, o adipócito ele é necessário, porque também é um fator de sobrevivência você ter um grau de gordura para poder sobreviver em variações climáticas bruscas e trazer essa realidade. Os dados ainda, né? Então, vamos pensar em muito respeitar a diversidade, evitar os preconceitos, e aí tem a questão dos alimentos ultraprocessados, que também é muito em alta, né? Tem favorecido esse crescente número dessa pandemia, que é a obesidade. Nem todas as pessoas desenvolvem obesidade, então é preciso ter também predisposição genética. E aí, aqui ele coloca dentro dessa campanha da obesidade da Abeso, não é uma escolha individual, mas consequência de uma congruência de fatores. Então, ser obeso, às vezes, vai muito além, pode começar desde o útero, como dito pelo doutor Fernando, trazendo, então, essa questão. As origens genéticas podem começar desde o útero e vão impactar a saúde da infância até a vida adulta. E aí o que mais me preocupa é essa questão, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o que ela relata, né? Que a obesidade triplicou desde 1975. Se a gente for parar em 1970, 70, na década de 70, onde foi introduzido o açúcar na nossa alimentação, né? De uma forma mais massificada. Então, aqui também mostra o porquê que a gente tem esse aumento, né? Dessa obesidade. Então, o açúcar realmente é um grande vilão. A gente tem os ultraprocessados, a gente tem o açúcar em excesso, tudo isso traz esse fator obesidade como sendo um gatilho. Então, em 2016, mais de 1,9 bilhão da população mundial estava acima do peso. Destes, mais de 650 milhões de indivíduos foram classificados como obesos. Então, a gente está falando de uma população muito grande. E o que é mais preocupante é que, na verdade, a gente tem uma epidemia de obesidade. 5 anos, sofrendo de obesidade em 2019. Então, essa memória do adipócito, né, que aparece lá, a memória do adipócito, ela fica. Então, a gente precisa realmente cuidar das nossas crianças. E o que mais tinha nesse congresso em Dallas eram os posts, os posters para a educação infantil e de adolescência. É assim, muito forte, Estados Unidos, Canadá, eles estão trabalhando muito forte na educação alimentar dessas crianças para se iniciar dentro da escola, dentro de casa, para não ter essa epidemia se alastrar cada vez mais em relação à obesidade. Então, a gente tem uma questão realmente política também de colocar e educar as crianças desde sua tenra infância nessa questão da alimentação, né? Aqui, eu coloquei esse slide do Dr. Lin Sun, que é o que eu falei que impacta. Quando a gente fala de obesidade, ele coloca, né, nos Estados Unidos e México tem 31% de obesos e México 24%. Ele é um médico coreano, ele fala, na Coreia eu tenho 3% de prevalência de obesidade, mas quando você vai olhar a prevalência de diabetes, que a gente sempre acaba associando, né, diabetes gera obesidade muitas vezes, esse desequilíbrio, tanto Brasil, Estados Unidos e República da Coreia têm a mesma prevalência de diabetes.
O que que leva a isso? Por que que uma pessoa que é magra vai ter esse distúrbio metabólico tão igual a um gordo, né? Quando a gente fala dessa questão da obesidade, no Brasil também a gente tem essa pandemia da obesidade. Então, aqui vai ficar uma reflexão para vocês começarem a iniciar a pensar. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre esse ponto, que é, na verdade, a gente tem gordura não só no abdômen, a gente tem gordura que pode se acumular em qualquer parte, que ele chama de ectópica, dentro do nosso organismo. E nisso, um dos lugares, né? Se a gente pensar uma pessoa magra é saudável, essa questão, eu me coloco dentro disso, eu não tenho músculo. Então, dentro do mercado asiático, eles têm um baixo peso, mas baixo grau de músculo também. Então, ele se acumula, a gordura se acumula dentro desse músculo, que também vai levar a uma prevalência de doenças metabólicas. Então, são olhares que a gente precisa começar a ter para realmente se indagar, né, o que que é ser saudável, né? Como é que a gente pode ter essa saúde, não só na obesidade, mas também no nosso peso, que esteja, às vezes, correto, mas eu não estou com a quantidade de massa magra necessária para manter essa saúde realmente prevalente. E aí, quando a gente pensa nos mecanismos, né, de envelhecimento, o que que é que acontece? Eu falo que tudo está aqui dentro desse dano de DNA. Hoje não tem como falar das doenças sem a gente olhar para esse olhar da genética, mas o que que você tem? Eu digo que quando um dano chega no DNA, é porque no seu organismo você não tem condições, a gente tem um mecanismo de reparo de dano de DNA, que ele acontece diariamente e a gente vai reparando para esse dano não chegar. Quando esse dano chega no DNA, é porque eu não tenho reparo, mecanismos de reparo suficiente para levar a integridade, né? Eu falo que o DNA é o nosso a nossa fonte matriz, é da onde saem todos os comandos de que a gente realmente está funcionando, tem uma boa proteína, tem um bom metabolismo, está ali tudo funcional. A partir do momento que eu tenho esse dano de DNA, eu vou ter uma desregulação metabólica, eu vou ter também a questão da autofagia, que é um outro ponto também que vem muito forte, tanto a autofagia quanto a mitofagia, trazendo essa importância do clearance do nosso organismo estar ocorrendo de uma forma correta. A disfunção mitocondrial, não tem nem como falar, né? A gente fala muito a disfunção mitocondrial no próprio metabolismo e também, por exemplo, na produção de hormônios, ele aparece também com muita constância, e a senescência celular, que, na verdade, essa senescência celular ela é em todos os níveis, seja na epiderme, no queratinócito, no fibroblasto, no melanócito, em qualquer tecido a gente tem a senescência celular. E aí a gente tem os fatores fenótipo secretório associado à senescência, que vem sendo muito estudado, que eu brinco, né, nas aulas, eu falo que ela é a célula fofoqueira, é a célula que ficou e perturba todo mundo, porque vai lá e bate na célula boa e fala, então, tá aqui, e ela fica ali atormentando. Então, o SASP, eu preciso também diminuir esse SASP, porque é ele que acaba liberando as citoquinas inflamatórias, é ele que traz o desequilíbrio dentro desse tecido, qual seja, e eu preciso trazer ele aqui para uma normalidade. Então, o que é envelhecer, né? Eu brinco que o que a gente sempre procura na saúde é a homeostase celular. Se você tem homeostase celular, você tem saúde. Se você tem um desequilíbrio celular, você vai ter a doença se instalando, tá? E aí aqui, né, os impactos do estilo de vida, hoje não tem como falar, por mais que a gente fale da genética, a gente sabe que o estilo de vida, aí 70% é estilo de vida, então os gatilhos que a gente coloca, como a gente escolhe viver, que é um pouco daquele vídeo, como é que você vai escolher viver, como é que você vai escolher se alimentar, se você dorme bem, se você pratica atividade física, tudo isso impacta muito mais no seu DNA hoje, na sua genética, do que a genética em si, né? Quem já não teve gente na família, histórico familiar de diabetes e se cuidou e não teve o diabetes? Por quê? Fez uma prevenção, mudou o estilo de vida, diminuiu o consumo de açúcar, faz atividade física e assim por diante. Você consegue contornar. Então, esse é um outro ponto importante. A gente não é fadado, porque historicamente, dentro da família, geneticamente eu tenho isso, também a família toda terá. Não, você pode mudar
tudo isso mudando seu estilo de vida. Então, hoje a gente sabe que o grande vilão dentro do nosso organismo são as espécies ativas de oxigênio, de nitrogênio, de carbono ali desestruturando, então são os nossos radicais livres que podem vir de poluentes ambientais, álcool, tabaco, medicamentos, toxinas, alimentos ultraprocessados, inflamação crônica e radiação UV e infravermelho. Aqui eu vou um pouco além, né? Às vezes você está pensando, nossa, eu estou comendo um peixe super saudável, que é uma alimentação que seria saudável. Mas se ele estiver contaminado com metais pesados, ele vai acumular metais pesados no seu organismo. Então, o que a gente consome, qual a origem, de onde vem, também é um outro ponto importante para a gente estar olhando. Essa questão dos agrotóxicos, como disruptores endógenos, teve uma aula também falando dos disruptores endógenos na obesidade, então a gente está falando do bisfenol, do plástico, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. O interactoma da pele, hoje eu falo que não tem, né, como falar, eu coloquei aqui pele, mas não tem como falar do organismo como um todo, sem você fazer essa correlação de fatores biológicos, né, da sua genética, idade e gênero, com o meio ambiente, que você vai estar falando aí do sol, do clima, da poluição, do exercício, nutrição, sono, essa questão da saúde mental também muito prevalente, então a gente sabe que na obesidade tem os gatilhos da saúde mental, tem a depressão também, né? E a própria rotina de beleza, isso quer dizer que está tudo isso ligado com a questão do intestino também, que seria aqui, né? Então, a gente fala desse metabolismo, dessa microbiota, a gente vai estar falando aqui, hoje não tem como eu falar de qualquer área, qualquer segmento, qualquer compartimento do nosso organismo que não tenha uma interação, uma conexão com o intestino, né? Na verdade, seja cerebral, é o eixo que a gente conhece muito, o eixo cérebro, intestino e pele, é muito estudado, mas a gente tem um eixo, principalmente com o Covid, a gente viu o impacto do intestino, fígado, também no pulmão, né? Hoje a gente está falando muito da parte metabólica também, ligada com o intestino, é aquilo que eu falo, foi esse ano em 3 congressos, 2 nos Estados Unidos, 1 na Europa, não tem uma aula que não se fale do intestino. Então, hoje, tudo isso passa por um eixo chamado saúde intestinal. Por quê? Eu acho que, primeiro, o Covid trouxe esse desequilíbrio, a gente teve aí uma inflamação muito grande, ele levou um desequilíbrio, a gente teve uma alimentação, alguns aderiram a uma alimentação muito boa, e outros aderiram, eu digo, pé na jaca, comendo tudo que era mais fácil, ultraprocessado, e isso tudo trouxe um desequilíbrio intestinal, né? E eu tenho um dado de uma médica, ela é dermato, ela falou que depois da pandemia, cada 10 pacientes que ela atende hoje, 8 estão fora de peso. Então, quer dizer, as pessoas ganharam mais peso, uma manteve e a outra emagreceu. Mas, assim, de um modo geral, a gente teve um quadro de aumento de peso por N fatores, mas eu acho que um dos fatores que também hoje impacta diretamente é a questão da própria desbiose, que está ligada, então, nesses eixos aqui, não adianta eu ter... E outro ponto que a gente não olha muito, nosso fígado, né? O fígado, ele metaboliza muita coisa, então, hoje, e principalmente depois do consumo, e se você pensar um idoso também, que eu chamo que ele tem uma polifarmácia, esse fígado congestionado, também não vai metabolizar, que também vai ter esse desequilíbrio com o intestino e também vai aumentar o número de histamina, que é um pouco do que eu vou falar para vocês, né? Essa via aqui da quinurenina, ela, na verdade, também, por exemplo, numa pessoa que tem psoríase, ela causa neurotoxicidade e causa também a depressão. Então, quer dizer, a gente tem vários fatores que estão coligados com essa parte intestinal. Então, a saúde intestinal e emagrecimento, né? Onde que eles se conversam? Na verdade, muito. Esse vídeo também é um vídeo que eu gosto bastante, ele mostra bastante a questão do que é uma desbiose, o que é importante a gente manter na saúde dessa pele. Eu vou só adiantar ele um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo adiantar ele. Such as inflammatory bowel disease, which arises through an improperly controlled immune response.
The gut is often the body's first point of contact with microbes. Every mouthful of food is accompanied by a cargo of microorganisms that go on to encounter the mucosa, the innermost layer of the gut. Most microbes are destroyed by the harsh acidic environment in the stomach, but a hardy few make it through to the intestine. The intestinal surface is covered with finger-like protrusions called villi, whose primary function is the absorption of nutrients. However, these structures and the underlying tissues also host the body's largest population of immune cells. Scattered along the intestinal mucosa are dome-like structures called Peyer's patches. These are enriched in lymphoid tissue, making them key sites for coordinating immune responses to pathogens whilst promoting tolerance to harmless microbes and food. The villi contain a network of blood vessels to transport nutrients from food to the rest of the body. Lymphatics from both the Peyer's patches and villi drain into the mesenteric lymph node. Within the villi is a network of loose connective tissue called the lamina propria, and at the base of the villi are the crypts, which host the stem cells that replenish the epithelium. Finally, the epithelium, together with its thick overlying mucus, forms an important barrier against microbial invasion. Embedded within the matrix of the Peyer's patch is a mix of immune cells, including T and B lymphocytes, macrophages, and dendritic cells. A key function of the Peyer's patch is the sampling of antigens, in this case, mostly bacteria and bits of food. To facilitate this, the Peyer's patch has a much thinner mucus layer as well as specialized phagocytic cells called M cells, which can transport material across the epithelium. Barrier via a process called transcytosis. Finally, dendritic cells are able to extend dendrites between epithelial cells to sample antigens that are then broken down and used for presenting to lymphocytes. Sampling antigens in this way typically results in so-called tolerogenic activation, where the immune system initiates an anti-inflammatory response. With their cargo of antigen, these dendritic cells then traffic to the T cell zones of the Peyer's patch. Upon encounter with specific T cells, the dendritic cells convert them into an immunomodulatory cell called a regulatory T cell, or Treg. Defects in the function of these cells are associated with inflammatory bowel disease in both animals and humans. These Tregs then migrate to the lamina propria of the villi via the lymphatics. Here, the Tregs secrete a molecule called IL-10, which exerts a suppressive action on immune cells within the lamina propria and upon the epithelial layer itself. IL-10 is therefore critical in maintaining immune quiescence and preventing unnecessary inflammation. However, a breakdown in this process of immune homeostasis results in gut pathology, and when this occurs over a prolonged period and in an uncontrolled manner, it can lead to inflammatory bowel disease. Chemical, mechanical, or pathogen-triggered barrier disruption, coupled with particular genetic susceptibilities, may all combine to set off inflammation. Epithelium coming into contact with bacteria is activated, leading to bacterial influx. Alarm molecules released by the epithelium activate immune cells, and Tregs in the vicinity scale down their IL-10 secretion to enable an immune response to proceed. Dendritic cells are also activated by this environment and start to release key inflammatory molecules such as IL-6, IL-12, and IL-23. Effector T cells also appear on the scene, and these coordinate an escalation of the immune response by secreting their own inflammatory molecules, tumor necrosis factor alpha, interferon gamma, and IL-17. Soon after the effector T cells have arrived, a voracious phagocyte called a neutrophil is recruited. Neutrophils are critical for the clearance of bacteria. One weapon in the neutrophil armory is the ability to undergo a dramatic form of self-destruction called netosis. This leaves behind a jumble of DNA saturated with enzymes called a neutrophil extracellular trap. Although this can effectively destroy bacterial invaders and plug any breaches in the epithelial wall, it also causes collateral damage to tissues. Slowly the tide begins to turn,
and the bacterial invasion is repulsed. Any remaining neutrophils die off via apoptosis, a non-inflammatory form of cell death, and are cleared by macrophages. Epithelial integrity is restored by replacement of any damaged cells with new ones from the intestinal crypts. Finally, Tregs are recruited once again to calm the immune response. Targeting the molecules involved in gut pathology is leading to effective therapies for inflammatory bowel disease. Então, aqui vocês viram, deixa aqui, a importância, na verdade, da mucina, né? Então, o que tem se discutido muito quando a gente fala dessa saúde intestinal, eu falo muito de pele, a gente fala muito de integridade de função de barreira da pele, e no intestino é preciso manter a integridade de função do intestino também, integridade da função de barreira intestinal, e quem faz isso é a mucina, né? Então, eu preciso trabalhar, vocês viram que quando a mucina, ela se perde, você tem a inflamação, você tem o leaky gut, você tem a transposição. Então, essa produção de mucina, ela é extremamente importante para realmente manter a saúde desse intestino, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto quando a gente for pensar na desbiose, é como manter a integridade da função de barreira intestinal, né? Que aí isso também aparece para o bariátrico, você precisa manter essa saúde intestinal, essa integridade dessa função de barreira. E aí, aqui, o que a gente vê, né? Então, no impacto, né, do hospedeiro, a gente tem a idade, o uso de antibióticos, a evolução da arquitetura do próprio intestino, estilo de vida, o índice de massa corporal, o sistema imune e a questão genética. Então, quando a gente pega uma pessoa saudável, um controle saudável, um paciente, vocês vão ver que vão modificando aqui quando a gente pensa na doença do intestino. E aí, aqui o paciente ele vai ter um outro tipo, né? Mais proteobactérias, actinobactérias, e não menos, aqui tem firmicutes e bacterióides. Então, isso vai mudando na diabetes também você tem, né? Aqui é uma mudança no perfil, mas menor. E quando você fala numa enterocolite necrosante, você vai ter proteobactérias numa proporção muito maior em relação a um paciente saudável. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Eu falo que nada é tão simples, se fosse simples a gente teria o pó de pirim-pim-pim, todo mundo estaria já com uma solução, mas só que nós somos seres humanos e cada um tem um perfil genético, né? E os polimorfismos influenciam na composição do microbioma, isso é fato, gente. Não, tem alguns polimorfismos que, por exemplo, eu vou falar de um específico, o FUT2, que leva, na verdade, a um desequilíbrio dessa produção de mucina por falta de capacidade de absorver a vitamina B12. Então, quer dizer, variantes assim, variantes intestinais, ou mesmo esse polimorfismo, ele vai afetar na arquitetura intestinal. Então, às vezes, você tem um paciente ou alguém que tem uma diarreia a vida toda e não consegue descobrir o que é, muitas vezes é porque ela tem um polimorfismo que faz com que ela não tenha a função de barreira intestinal íntegra e essa diarreia vai ser prevalente ali e ela acaba se tornando desnutrida, não acaba tendo os nutrientes necessários, ou o uso de antibióticos também pode afetar esse microbioma. Então, são fatores que vocês já conhecem, né? A idade também tem efeitos específicos na diversidade e riqueza do intestino, do microbioma. Antes dos 3 anos de idade, o microbioma intestinal tem a configuração de infantil, então a gente tem uma diversidade menor de espécies quando comparados depois de 3 anos de idade. Então, ele fala que atinge seu nível adulto, né, com uma configuração mais diversificada. E dessa forma a gente vai trabalhando e vendo como vai sendo modificado. As desordens gastrointestinais e depressão, então, a gente falar em cuidar de saúde cerebral, neuronal, eu preciso pensar, né, nesse comportamento humano, também na relação do intestino, né? Aqui ele fala, fatores genéticos são reconhecidos por contribuir à úlcera peptídica e outras doenças gastrointestinais, como doença do refluxo gastroesofágico, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória, e aí aqui eles fizeram uma análise, né, no banco de genomas, que é esse Biobank, com 456 mil
pessoas identificaram sítios independentes, né, onde você tem a úlcera peptídica nos genes da MUC1, que é da mucina, né, mucina 6, FUT2, que eu vou falar um pouco mais, mas esses outros genes. Então, a gente entender um pouco mais essa parte genética, muitas vezes pode tirar aqueles pacientes ou fazer uma análise genética melhor, pode tirar esse paciente dessa condição. Então, aqui, o que a gente fala numa situação, né, que a gente tem uma pessoa saudável e uma pessoa com a doença no intestino. Quando você pega esse lumen, quando você pega essa mucina, você vai ver ela aqui, né, estruturada, você vai ter a Akkermansia mucinífera, que é hoje uma das cepas mais faladas em todos os congressos, né, e começa também para a questão da obesidade. Então, você vê aqui a Akkermansia presente, desculpa, aqui você vê os peptídeos antimicrobianos presentes, e aí aqui você já não tem, você vai ter menos variedade. Quando você vai aqui, esse aqui é o intestino delgado, quando você vai para o cólon, o que você tem? Né, todas as camadas íntegras, né, aqui, e vai ter uma concentração maior da Akkermansia mucinífera presente aqui, né, você vai também ter o IgA, e aí, quando você pega um cólon doente, você vai ter uma espécie em específico, que é R. gravus presente. Mas aqui você tem a questão do lumen, né? Quando você pega um polimorfismo no NOD2 e FUT2, quem já fez testes de polimorfismo deve ter visto esses dois genes, né? Esses dois polimorfismos. O que acontece quando você tem o NOD2 presente, né? Você tem aqui ele está atuando, você vai estar aqui, ele vai estar com uma microbiota saudável, vai estar com a Akkermansia, vai estar com tudo regulado. Quando você tem um NOD2 no polimorfismo, você pode começar a ver que ele não tem a produção de peptídeos antimicrobianos, você tem a desbiose, você tem a disfunção de barreira e vem a inflamação crônica. Então, aqui, na verdade, tem um fator genético presente. O FUT2 é a mesma coisa, se você tem ele tem essa capacidade de cortar, né, a fazer essa ação aqui, você vai ter a bactéria presente, você tem toda a parte do muco, e aí você tem a fucosilação, você está ok, seu intestino vai estar íntegro. Quando você tem esse FUT2 alterado, você tem a composição alterada, você não consegue fazer o corte das terminações, e você não vai ter, na verdade, a produção desse muco de uma forma correta, e que vai te gerar essa desbiose, tá? Então, o polimorfismo FUT2 é a fucosiltransferase 2, responsável pela secreção do muco intestinal, que facilita a absorção de vitamina B12. Então, quando eu tenho essa fucosiltransferase 2 afetada, eu não vou ter essa absorção da vitamina B12, né? E é um número grande, 1 em cada 2 tem esse polimorfismo. Então, o que eu deveria estar suplementando nesse paciente? Ele vai ter, na verdade, né, menores níveis de B12, encurtamento do termo. A suplementação correta seria de metilcobalamina, ou hidroxicobalamina, ou biomamps AKK mucinífera. Eu tenho um caso de uma pessoa que, ao acaso, estava conversando comigo, e ela descreveu que ela tinha feito esse teste genético, ela tinha identificado, ela nem me falou, mas ela começou a descrever, eu falei que ela tinha uma alteração no FUT2 e perguntei se ela tinha diarreia ou se ela tinha algo... Ela falou, nossa, eu tenho diarreia. E o pai dela, aos 53 anos, faleceu com Alzheimer e teve a diarreia a vida toda e nunca ninguém conseguiu identificar o que era. Só que ela virou e falou, mas eu me suplementaram vitamina B12 e eu não estou sentindo diferença nenhuma. Falei, sua suplementação, na verdade, você precisa fazer uma suplementação de um produto que seja mais biodisponível, né, que seja metilcobalamina, nesse caso, para você realmente ter uma atividade dessa produção, para ajudar na produção do muco. E aí ela comentou que tinha feito um teste também para fecal.
E aí eu ainda brinquei, porque era na época que eu estava começando a estudar Akkermansia, eu falei assim, você deve ter 0 de Akkermansia. Eu brinquei, falei com ela, né, dentro da teoria toda, e aí à noite ela me mandou o teste dela, ela tinha 0 de Akkermansia. Então ela não tinha mucina nenhuma ali formada, né, porque é essa a função da Akkermansia. Então o que a gente tem que pensar? A microbiota intestinal, ela tem essa inflamação, o processo inflamatório, a gente tem aí várias células envolvidas, né? A célula dendrítica, a gente tem essa questão da metaloproteinase, então esse tecido conjuntivo aqui, e também das tight junctions sendo afetados, aumento de interferão e TNF-alfa, então a gente tem um estado inflamatório ali presente. Como é que eu faço para controlar e ajudar a diminuir isso? Porque é muito fácil a gente chegar nesse estado de desbiose, se a gente parar para pensar pelo estilo de vida que a gente tem e pelo que a gente acaba, a forma como ele vai se instalando. Então, se a gente não trata no início, você começa a tem pessoas que têm dores abdominais a vida toda, né? Dieta rica em frutose exacerba a desbiose. Esse é um estudo que saiu agora, né, que foi agora de 2023, falando então, né, que eles fizeram uma dieta altamente rica em frutose, esse estresse de retenção, o que é que eles viram que causavam? Diminuição de taurina, né, aumento de estamina, você tem essa disfunção intestinal, então aqui a zonulina, a ocludina, a claudina, que são das tight junctions, também sendo afetado, aumenta a caspase, então, quer dizer, eu vou aumentar o estado inflamatório dentro do intestino só pelo uso exacerbado de ultraprocessados. Quando você faz o uso dessa alta frutose, mais esse estresse de retenção das cepas, você vai ter o quê? Se você coloca a Akkermansia mucinífera, você consegue proteger. Veja que ele consegue diminuir, mantém a ocludina, a claudina, ele vai manter essa mucina trabalhando e você consegue manter, né? Então, a colonização com a Akkermansia mucinífera estimulou a expressão do inflamassoma NLRP6 e ativou a autofagia das células caliciformes, produzindo assim mais novas mucinas que poderiam proteger a função de barreira da mucosa intestinal. Então, isso é um ponto que é importante, a gente realmente fazer um preventivo de manter, gente, dessa minha época que eu estou estudando intestino, o que eu vejo que é importante? Os probióticos são importantes, tudo isso é importante, mas se eu não tiver integridade de função de barreira intestinal, eu não vou conseguir aquilo que todo mundo procura, que é aumentar a produção de ácidos graxos de cadeia curta, propionato, butirato e assim por diante. Esse vem do equilíbrio da degradação e da produção dessa mucina. Então, por isso que é importante manter essa mucina, ela não é para sempre, gente. Nosso intestino ele é transiente, né? A gente tem aí troca de tempos de 24 a 48 horas, a gente está ali. Então, eu tenho que estar mantendo essa integridade para realmente manter a nossa saúde. E aí, aqui nesse estudo, né, as diferenças da composição de um indivíduo saudável e obeso. Então, no saudável, o que é que eles tinham visto? Que eles tinham uma concentração de Akkermansia mucinífera maior do que uma pessoa obesa, então esse era um diferencial. Um ponto que é importante, gente, a Akkermansia mucinífera é uma gram-negativa, tá? Então, como probiótico, você não tem a segurança, por isso que ela tem que ser fragmentada e pasteurizada, na forma de biomumps, para você ter a segurança do uso dele, que se você usar ele como probiótico, na verdade, não tem isso, porque não tem a questão da segurança por ela ser uma gram-negativa, tá? E aí, aqui nesse estudo de 2021, né, os efeitos dos metabólitos, né, principais fatores envolvidos na Akkermansia mucinífera no contexto da saúde metabólica. Então, a Akkermansia mucinífera, o que ela vai fazer? Ela vai, na sua degradação desse muco, mesmo no auxílio da produção, ele vai aumentar a produção de acetato e propionato, vai aumentar essa mucina aqui, vai manter a integridade, eu falo que ele mantém a integridade de função de barreira intestinal hoje, porque ele tem realmente essa questão da função de barreira, de aumentar a produção de muco, aumentar o número de células de globlet, peptídeos antimicrobianos e melhorar as tight junctions,
Então, ele vai trazer essa integridade. Sistemicamente, aumenta a imunidade, diminui peso. O que ele faz também? Essa questão do tecido adiposo, diminui a massa de gordura e a inflamação, aumenta a termogênese, aumenta a beta-oxidação na mitocôndria, e tem essa questão do plasma também de glucose, né, dos níveis de glicose, colesterol e triglicerídeos ele diminui. E nesse último estudo ele fala também da saúde hepática, porque se você tem uma desbiose no intestino, você também vai ter você pode ter um problema no fígado. Então, não adianta só trabalhar intestino, gente. Sempre tem que olhar o parzinho, intestino e fígado. Os dois, eles têm que estar caminhando juntos para a gente ter realmente uma saúde melhor, uma resposta melhor. Então, a quermância, ela traz muito essa leitura disso, de você restaurar, né, a função de barreira. Acho que é o primeiro ponto, ele como pasteurizado, né, nessa cepa pasteurizada, ele vai trazer, restaurar essa função de barreira, vai aumentar o ecossistema de micro-organismos e diminuir permeabilidade. E na obesidade é isso, ele vai melhorar a saúde hepática, vai melhorar a questão dessa questão dos lipídios também, trazendo um equilíbrio, e também diminuindo resistência à insulina, tá? Então, aqui, quando a gente fala tanto, a gente sempre fala tanto uma pergunta que me fizeram agora durante o congresso de nutrologia, estava se discutindo o uso do butirato direto aqui para a questão que melhorava a integridade da função intestinal ou fazia desbiose. Na verdade, estavam discutindo que fazia desbiose. Gente, primeira coisa, eu falo sempre isso, nosso organismo ele é inteligente, ele vive em equilíbrio. Se eu começo a colocar um fator que ele produz e que você está colocando ele vai entender que ele não mais precisa produzir muco. Então, isso é minha visão, porque assim, se você tem algo que está equilibrado, e você traz um excesso, mesmo, por exemplo, se a gente for falar em hormônios, se você coloca uma quantidade grande, o organismo entende que não precisa produzir em tudo no nosso organismo. Então, você precisa trazer o reequilíbrio. Se você traz aqui o reequilíbrio, aumentando a produção de muco, né, com a quermância, ou a degradação dele, faz também a liberação dos ácidos graxos de cadeia curta. Isso vai melhorar a saúde do intestino. Quando você coloca um único parâmetro, que é produto final, um único produto final, você vai fazer com que a cadeia inversa não aconteça. Então, acho que tem que sempre ter um olhar, e um olhar crítico com isso, né? Para a gente realmente conseguir cuidar e manter essa integridade desse intestino. Então, aqui ele também vai diminuir nessa questão do ICAM, então ele melhora, a questão do adipócito também, então você vai diminuir interleucina 6, você diminui interleucina 17, 23, todas aquelas que ele falou, aumentando a interleucina 10 junto, fazendo uso aqui da quermância. Eu coloquei aqui, né, semaglutida foi o que mais teve uma das discussões grandes no Congresso de Obesidade, mas aqui eu tinha colocado já antes, um olhar talvez, né, a droga funciona de 3 formas, né, imitando a ação do GLP-1, retardando o esvaziamento do estômago, estimulando o pâncreas a produzir mais insulina quando ingerimos carboidratos. Aliás, esse foi o principal motivo da droga ser usada para tratar diabetes. Então, aqui, olhando para a quermância, tá? Para o pasteurizado, o que é que você vai ter? Ele vai ter o aumento de mucos, né? De mucina, como eu já tinha dito, a diferenciação das células de Goblet. Então, ele vai fazer o quê? Aumenta a função de barreira intestinal e aumenta a proliferação epitelial. Aqui, ele aumenta GLP-1, GLP-2, então ele vai diminuir a inflamação, diminuir glicemia e aumenta a sensibilidade à insulina. E aqui ele também vai aumentar a oxidação de ácidos graxos, aumento dessa questão da energia e diminuição da inflamação intestinal. Então, aqui é um olhar para a gente pensar realmente no nosso organismo de uma forma mais íntegra e trazer essa saúde realmente pensando em restabelecer a homeostase celular. Então, a quermância mucinífera é hoje uma das cepas mais comentadas
que a gente vê em todos os congressos, ele começa a aparecer com muita força como um probiótico terapêutico. No último europeu também, ele vem com muita constância, mas sempre com esse olhar, gente. Ele é uma gram negativa, lembrem-se disso. Então, o probiótico, lembrando que probióticos são seres vivos, né? Então, a gram negativa não é algo que seja positivo, ela tem que saber ser usada. Na forma de fragmento e pasteurizada, você tem a segurança do uso dela, tá? Então, probióticos, né, a gente tem a ação imunológica, ecológica, você vai ter o estímulo dos mecanismos imunitários da mucosa, sistêmica e concorrência com os patógenos potenciais. Então, dentro disso, eu falo que não tem como a gente pensar em integridade, né? A gente tem que ter integridade, a nossa saúde só vai sair fortalecida se a gente tiver realmente o intestino fortalecido. Por quê? Quando você afeta o intestino, aqui caminhando para a questão neuronal, você tem as vias neurológicas, as vias metabólicas, hormonais e imunológicas passar pelo intestino. Todas também têm essa conexão intestino-cérebro. Quais são as alterações quando eu tenho um desequilíbrio? Alteração de comportamento, intestino inflamado, as doenças inflamatórias intestinais, ansiedade, status de depressão. Então, a gente também tem que ter o olhar para cuidar desse intestino, para ter essa integridade. Lembrando que, na questão neuronal, muito dos metabólitos, né? O Fernando até sugeriu aqui a questão do, vamos lá, 5-HTP. Aqui ele vai ser utilizado para formar serotonina. Ele é um metabólito que um probiótico que uma cepa vai fazer e vai gerar serotonina. Então, a gente está falando aí de um intestino saudável, vai trazer também uma questão do cérebro saudável também, porque muitos dos nossos neurotransmissores são produzidos dentro do intestino. E mesmo a parte hormonal, também a gente tem muito disso. Por que, então, né, prescrever probióticos múltiplas cepas probióticas, né? Então, agora, vários estudos mostrando que a gente tem essa associação, seja de L-raminoses, plantarum, bifidolongum, mais lactobacillus fermentum, todos eles trazem um resultado melhor dentro do que aquilo que a gente vê em resposta desse intestino, né? Sempre brinco que são trilhões, a gente às vezes coloca uma gotinha ali específica, será que isso vai fazer diferença? Tudo tem um equilíbrio, né? Quando a gente pensa nessa questão, por isso que eu gosto de colocar dessa forma, né? Por que usar blends, né? Múltiplas cepas? Você tem que olhar para o intestino como um ecossistema. Ele não é um ecossistema único. Se você olha uma floresta, a gente sobrevoa a floresta amazônica, quando você olha por cima parece que é tudo igual, mas quando você olha aqui por baixo, o que é que você vai ter? Uma diversidade muito grande. Você vai ter diferentes tipos de árvores, diferentes tipos de micro-organismos, todos eles vivendo num ambiente de forma equilibrada. Então, isso é uma coisa que eu coloco muito. Às vezes as pessoas falam, eu tenho um blend, vou colocar a quantidade igual de todos. Não, gente, é que nem receita de bolo. Você não coloca 5 xícaras de café, 5 xícaras de farinha, 5 de açúcar, 5 de fermento. Fermento você coloca uma pitada. E os blends, eles foram desenvolvidos pela Lema, colocando concentrações diferentes dessas cepas. Algumas são mais importantes, outras em quantidade menor, no impacto que vai te dar uma resposta. Então, lembrem-se, nosso intestino é um ecossistema que tem necessidade de concentrações diferentes de micro-organismos. Como a floresta, existe uma diversidade de vegetação para ter o equilíbrio. Então, esse equilíbrio não vai ser usando quantidades iguais, vão ser usando quantidades diferentes. E 10 milhões de unidades formadoras de colônia num blend é igual a 100 miligramas de blend. Então, você vai fazer uma prescrição numa quantidade muito menor. Eu acompanho muitos prescritores já há uns 2, 3 anos, todos com feedback muito positivo em relação ao uso dos blends, realmente desde doenças muito autoimunes severas, com respostas muito boas. Então, eles foram realmente estudados para você ter, primeiro, repetibilidade das formulações, né, rastreabilidade e porque isso é importante, porque, pessoal, eu tomei dessa vez não me fez efeito. Agora, então, assim, isso é uma coisa que, como paciente, a gente espera, né? Espera realmente ter aquilo que seja
você vai lá e toma e vai ter uma repetição, você vai ter uma reprodutibilidade, você tem uma rastreabilidade de todo o processo aqui dessa produção desses blends, tá? O IBS Care para desbiose, eu brinco aqui que é o meu preferido, porque realmente tem um resultado muito bom, um feedback muito positivo dos médicos, né, dos prescritores. Ela é uma associação de 8 cepas, Acidófilos, Delbrec, Plantarum, Paracasei, e o Bifidum infantis, Lactis longum e o Streptococcus thermophilus. Então, essa associação aqui, ela realmente te traz, ela ajuda no tratamento da desbiose, ajuda no bolo fecal, né? O cocô, eu falo que ele fica bonito, né? Então, ele traz aquele volume. E aí, quem se lembra, quem já foi, tem pacientes que, eu vou trazer o PB8 dos Estados Unidos. Eu já tomei PB8, não tive o resultado que eu tenho com o IBS Care, ele realmente é um produto que te traz, diminui essa desbiose, melhora essa questão de toda a assimilação de nutrientes e essa saúde intestinal, tá? O Metabiotics, então, probióticos selecionados, né, para auxílio da redução de obesidade e síndrome metabólica. Então, eu vou ter aqui nessa associação Bifidobacterium adolescentes, Bifidum breve, Lactis e longum, mais Lactobacillus delbreck, Gasseri, Plantarum, raminosos e Streptococcus thermophilus. Então, ele foi desenhado para fazer com que você tenha reduz o risco de estresse oxidativo e doenças vasculares, reduz as medidas corporais, né, redução da glicemia e resistência insulínica. Ele foi desenhado para essa parte metabólica mesmo. A Metabolize 4 Plus, na verdade, é um outro produto que é da Biovital, né? Ele regula o metabolismo, ele tem magnésio, cromo, zinco e nanoprobióticos, e é para questão de emagrecimento saudável, menores taxas de colesterol, triglicerídeos, glicose, redução da gordura corporal, circunferência abdominal e melhora do funcionamento intestinal. Aqui o Intense, né, 112,5, ele é um blend probiótico clínico de alta potência que promove fortemente remissão de desordens intestinais graves. Para doenças autoimunes, assim, muito feedback positivo de pessoas que tinham, e depois de um ano fazendo colonoscopia, zerou a colonoscopia, então você vê um resultado muito bom dele. Sempre eu digo que é importante a orientação de um profissional para fazer o uso correto desses probióticos. Então, é importante, não é simplesmente sair suplementando, tem um período para ser usado, ser avaliado e você continuar fazendo esse uso. Então, o L-acidófilos, Plantarum, Paracasei, Delbreck, né, o Streptococcus thermophilus, aí eu tenho o Bífido breve, infantes e o longo. Então, ele recupera funções intestinais, como manter a barreira mucosa, reduzir de forma significativa a inflamação de baixo nível, reduzir a hiperpermeabilidade gerada em desordens como colite ulcerativa, síndrome de intestino irritável grave e doença de Crohn. Aqui tem para criança, né, colite ulcerativa em crianças, mostrando então esse resultado. O placebo versus o Intense, né, aqui foram durante 12 meses, o tempo de uso. E aí aqui, na verdade, também vem do score histológico, você tem uma melhora, e a remissão, né, a remissão, e sem resposta aqui com placebo, quando você olha versus o Intense, que ele tem realmente essa remissão. Então, ele é um produto interessante, a dosagem de uso é de 112,5 bilhões, 2 vezes ao dia, né? Em crianças, 56,5, e bebês, 37,5, aí até 2 vezes ao dia, isso conforme a orientação médica. E não tem como a gente não falar hoje sem pensar em psicobióticos e a conexão bactérias, intestinos em cérebro. Então, esse daqui é um slide que eu gosto muito, porque ele mostra muito essa importância, né? Aqui eu vou falar do Neuropsycare em específico. Ele tem os pré-bióticos, probióticos, de novo, então, essa liberação dos ácidos graxos de cadeia curta, e você melhorar, né, essa liberação de hormônios
pelo próprio intestino, e essa interação que você vê do nervo vago com o cérebro e o intestino, a gente fazer essa liberação realmente dos neurotransmissores é importante também. Então, a gente está falando aqui do GABA, do 5-HTP, então, tudo aquilo que o Fernando falou, a gente está cuidando desse intestino, também é um ponto inicial importante para estabilizar essa questão dessa produção desses neurotransmissores. E aí, aqui, você pode fazer o uso, já tive relatos também de pacientes que usam medicamento, mais o neuropsiquer, estabilizando e melhorando a resposta do próprio medicamento. Eu sempre falo, o medicamento às vezes é necessário e depois você vai fazendo o desmame, tá? Então, o neuropsiquer, ele contém 13 cepas probióticas, né, aqui descritas, vai diminuir a ansiedade, reduz depressão, melhora a insônia, melhora a cognição, diminui a impulsividade, né, também reduz a inflamação intestinal e alivia os sintomas de TPM. E um outro ponto que eu vou falar, que se vem falando muito, são os mastócitos, né, estresse oxidativo e inflamação, isso está ligado também muito com a questão da obesidade, desse desequilíbrio metabólico que a gente tem. Então, quando a gente entra em estresse oxidativo, você tem aqui a liberação dos mastócitos, esses mastócitos, são liberados, né, aqui no próprio intestino também. Então, de novo, você tem aqui dieta rica em ácidos graxos, aí você tem a questão da gliadina, você tem o LPS, o lipopolissacarídeo e o leaky gut, que vai aumentar a produção de mastócitos, que aumenta a histamina, né? Você vai ter mais estresse oxidativo. Então, esse conjunto, estresse oxidativo, mastócito, histamina, está muito ligado, está muito coligado, né? Muito junto tudo isso. Não tem como a gente separar uma coisa da outra. E a pergunta que eu deixo para vocês é: hoje, depois do Covid, as pessoas estão mais sensíveis, com mais alergia, com mais tudo que a gente sabe, será que é somente pelo fato de eu ter tomado muito medicamento, ou ter ficado mais sensível depois disso, ou porque eu tenho uma desbiose intestinal, porque eu aumentei a produção de mastócitos e também eu estou consumindo alimentos com mais histamina? Então, meu organismo, lembrando que eu vou falar para vocês da diaminoxidase, ela é produzida no intestino também. Então, o intestino que está doente, ele vai fazer também com que eu tenha menos degradação de histamina. Então, é um conjunto. Então, os mastócitos, eles têm que função, né? Várias. De 5 a 15 minutos, ele vai liberar histamina, heparina, triptase, quiminase, carboxipeptidase, catepsina G, de 10 a 30 minutos. Aí ele vai liberar as prostaglandinas e assim por diante. E minutos e horas, as interleucinas aí que a gente conhece, 6, TNF-alfa. Então, a gente está aí o tempo todo inflamando o nosso organismo. Como é que um organismo inflamado tem capacidade de resposta ou de homeostase celular? É meio difícil, né? Então, desbiose intestinal em pacientes com intolerância à histamina. A gente vê isso com muita frequência, né? Uma causa subjacente à intolerância à histamina é a deficiência da diaminoxidase, que é uma enzima que a gente produz internamente, que leva a homeostase defeituosa e a uma maior absorção sistêmica de histamina. Então, se eu tenho a diaminoxidase prejudicada por origem genética, farmacológica ou patológica, isso é possível hoje verificar, a gente tem laboratórios que fazem esse teste, ou você tem uma disfunção momentânea, porque tomou um antibiótico e fez também com que aumentasse a produção, que você tivesse uma disfunção de barreira intestinal e diminuísse a produção de diaminoxidase, também vai acontecer. E, além disso, o que tem se falado muito, né? Que também a gente tem uma maior abundância de bactérias estaminogênicas, favorecia o acúmulo de altos níveis de histamina no intestino. Sua posterior absorção no plasma e o aparecimento de efeitos adversos, mesmo em indivíduos sem deficiência de diaminoxidase. Então, quer dizer que essa deficiência de diaminoxidase não necessariamente
necessariamente é só genética ou eu tomei um medicamento. Você pode ter vários desequilíbrios intestinais ou mesmo um aumento de bactérias que aumenta essa liberação de histamina e você vai ter um estado alérgico maior ou respostas maiores. Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela está querendo criar uma lista de alimentos com um número de, o grau de histamina que ele contém. E aí a gente pensa assim, nossa, será que tem tanto alimento? Então, esse daqui é um grupo de pesquisadores espanhóis, eles fizeram aqui, né? Linguiça seca e fermentada. Então, a gente tem um alto grau aqui de histamina, queijo curado, ralado, cerveja, vinho, né? Por que às vezes a pessoa fala, nossa, eu tomei vinho e comecei a espirrar, ou comi um chocolate, atacou a minha alergia? A gente tem um alto grau de histamina, né? Morango, chocolate, ovos, todos eles têm um grau de histamina. E aí, nesse grau de histamina presente no próprio alimento, que essa histamina exógena, ela pode desencadear qualquer tipo de processo se absorvido sistemicamente dentro do nosso organismo. Então, é importante a gente olhar também para esse consumo de histamina, ou é aquilo que eu falo, não é antihistamínico, né? O antihistamínico, o corticoide, muitas vezes a gente usa, ele vai equilibrar, não vai degradar totalmente, ele vai diminuir o efeito momentâneo daquela histamina em excesso. Então, o que a gente tem? Né? Então, nosso organismo, de novo, ela tem a sua enzima, a diamina oxidase e a histamina N-metiltransferase, que faz essa degradação dessa histamina. Então, um indivíduo saudável vai lá, come lá, ele tem a diamina oxidase suficiente, a histamina, N-metiltransferase, histamina, vai lá e degrada, ok, tá tudo certo. Quando você tem uma intoxicação alimentar, ou uma intolerância à histamina, intoxicação alimentar, você comeu um peixe que não estava bom, uma comida estragada, você vai ter essa histamina, ela vai lá e vai causar uma intoxicação histamínica. E aí você tem todos aqueles sintomas, vômito, diarreia, dores, então está ali presente aquela histamina em excesso. Intolerância à histamina, essa enzima ela é não funcional, então essa histamina ela acaba entrando aqui e realmente afetando também a sua resposta. E o que esse excesso de histamina causa? Vocês vão começar a correlacionar aí com vários pacientes ou conhecidos que vocês têm. Primeiro que 15% das pessoas no mundo têm deficiência de diamina oxidase. Eu digo que isso até pode ser maior, né? E aí você pode ter aí vários sintomas, você vai olhar para a pessoa e falar, nossa, ela tem esses sintomas que ela está me falando, que pode ser por deficiência ou, às vezes, porque ela não dá conta de tanto de histamina que a gente consome, e essa histamina circulante vai ficar fazendo o quê? Né? Então, essa histamina aqui que a gente está falando, ela pode vir do queijo, do peixe, do morango, só coisa gostosa, né? Do chocolate, das frutas cítricas, do nosso vinho, dos medicamentos. Você tem essa histamina aqui, a diamina oxidase vem e consegue eliminar. Ou se você tem algum polimorfismo, ele não vai ser funcional, e você vai ter a histamina aqui entrando dentro do organismo. Quando eu tenho essa DAO ativa, né, ela é ativa, ela vai lá e vai trazer o equilíbrio desse organismo, degradando a histamina. Quando eu tenho uma DAO deficiente, eu vou ter desordens gastrointestinais, diarreia, ressaca, digestão pesada, acidez gástrica, síndrome do colo irritável, síndrome do vômito cíclico. Então, tudo isso traz essa questão da histamina. E aonde, na verdade, começou o grande estudo da diamina oxidase foi para enxaqueca. Tá? Então, esse grupo estuda há 15 anos que esse excesso ou deficiência da diamina oxidase ou excesso dessa histamina pode causar enxaqueca também, tá? Então, o que são os sintomas? Na pele, né? Então, a pessoa que tem essa deficiência de Down pode ter pruridos, flush, urticária, eczema, suor, fibromialgia, intolerância à comida, enxaqueca, né? Ou dores de cabeça, ressaca, desordens digestivas. Então, falando aqui na parte de estufamento, diarreia, constipação e assim por diante. E TDAH, o último estudo que está para sair deles grande é para TDAH. Então, se você olhar uma criança com TDAH, será que ela não tem um pouco mais de eritema?
né? Será que ela não tem uma desordem aqui também? Vocês vão começar a associar, vocês vão ver que algumas pessoas se encaixam dentro desse perfil quando a gente fala da deficiência de aminoxidase. Uma atenção importante, tá? Ela tem que ser feita, ela é isolada em cápsulas gastroresistentes, é obrigatório cápsulas gastroresistentes, porque eu estou falando que quando chegou, a Letícia falou, eu sou uma pessoa extremamente alérgica e eu não tomo muito medicamento, ela me mandou para eu experimentar, deu 15 dias, eu não vi diferença, porque não tinha sido feito em cápsulas gastroresistentes. Quando venho com cápsulas gastroresistentes, em 15 dias ele conseguiu estabilizar essa minha rinite alérgica, que é muito forte. Então, é importante ser isolado e em cápsulas gastroresistentes, a Adidal, tá? A Adidal, então, você vai ser, é a enzima, né? É considerada a diaminoxidase, ela é uma enzima extracelular para a degradação intestinal da histamina e outras aminas biogênicas. A suplementação oral de suplementos alimentares, a Adidal, preparados a partir do rim de porco, tem sido sugerida como tratamento de intolerância à histamina. E ele vai melhorar, né, então, esses sintomas da histamina, incluindo queixas gastrointestinais, cardiovasculares, respiratórias e cutâneas em pacientes. Aqui, eu vou dar um exemplo de na verdade, foi uma amiga minha, que o filho dela tem alergia ao leite, tá? Então, ele, na verdade, o que tinha acontecido? Isso aqui foi, ela falou comigo numa terça-feira, ele teve, o episódio começou no domingo, então, desde domingo, ele estava tomando corticoide de 8 em 8 horas, quando o corticoide estava para passar, voltava esse estado, e ela estava meio desesperada, e a gente conversou, né? Então, ele estava com crise de urticária aguda por consumo de alimentos com leite. O que é que eu sugeri para ela, né? No quarto dia, eu falei para ela entrar com a Adidal, entrar com o Biomamps AKK e BS Care. E o corticoide, ela colocou de 12 em 12 horas. Gente, esse foi no quarto dia, ela conseguiu dar 2 doses de Adidal, então 4,2 miligramas, então ela deu 8,4, mais Biomamps e IBS Care. No quinto dia era ele, tá? Esse daqui, isso foi numa terça, na quinta-feira de manhã, depois que ele tomou na quarta, na quinta-feira ele amanheceu desse jeito, sem mais nenhum ponto, e aí ele coloca aqui, no quinto dia os eczemas desapareceram e o jovem relata que dormiu bem, após o quinto dia de uso, após o quinto dia sem uso de corticoide, manteve somente Adidal, Biomamps, AKK e BS Care. Então, aqui a gente tem, ela até me perguntou, eu gosto muito de estudar fisiopatologia, urticária é liberação de mastócitos, liberação de histamina muito grande. Então, aqui, na hora que a gente conseguiu diminuir essa histamina que estava, degradar, foi essa resposta, ele não teve mais recidiva, tá? Só para vocês saberem, isso foi há 3 semanas atrás. Então, realmente, quando a gente consegue entender a fisiologia e colocar aquilo que é correto, você consegue reequilibrar esse organismo e fazer com que ele tenha capacidade de resposta. O que ela ficou mais feliz é porque ele falou que ele fazia muito tempo que ele não dormia bem como ele dormiu. Então, quer dizer, saiu a irritação, aquela coceira toda dele. Estilo de vida, né? Estresse oxidativos e antioxidantes, então a gente tem que sempre estar pensando que gera espécie ativa de oxigênio, a gente tem os antioxidantes enzimáticos, flavonoides, vitaminas e polifenóis, né, alimentos não processados, que vai gerar, na verdade, vai estar combatendo. Só que quando tudo isso passa, e a gente sempre tem uma carga muito maior de espécies ativas, o estresse oxidativo, ele é muito grande, vai causar peroxidação lipídica, dano na proteína e dano de DNA. Isso tudo, no final, vai causar o quê? Aquilo que eu falo, nossa célula que está normal, protegida, célula atacada, apoptose ou estresse oxidativo, necrose. Então, eu tenho que ter a verdade, isso daqui também está acontecendo com constância, eu vou atacar meu DNA também. Eu preciso proteger o nosso organismo desses efeitos. Então, como combater as espécies ativas de oxigênio? Você tem aqui a célula normal, você tem os radicais livres e o estresse oxidativo. O nosso sistema endógeno, enzimático,
é o SOD, a catalase e a glutationa peroxidase. São elas que estão ali atuando, nossa defesa enzimática endógena. Então, esse sistema ele tem que estar, eu tenho que ter a produção dos três, tá? E aí, aqui, na realidade, você vai trabalhar principalmente, né, com glisodin, que é uma SOD bioativa, ele vai conferir esse efeito imunomodulador, em vez de apenas agir como um varredor de radicais livres, antioxidante. O que eu sempre gosto de colocar? Um glisodin vai neutralizar 1 milhão de radicais livres, e você tem, ele é um produto que tem aí mais de 35 artigos publicados, com um feedback muito bom. Eu vou comentar aqui de um feedback também desses dias de uma médica, também da nutrologia, que trouxe para o acne, né? Quando você pega aqui um antioxidante secundário, a proporção é de 1:1. Por que ele é diferente? Eu falo que esse biopolímero, né, que é colocado nele faz com que, primeiro, o sódio é uma enzima, então, do mesmo jeito que a gente fala da Didal, que precisa de uma cápsula gastroresistente para ele ter uma atuação no intestino e fazer essa degradação da histamina, ela é importante. Então, a mesma coisa, a sódio ela precisa chegar, né, no caso do glisodin, ele chega aqui no intestino, ele vai ter uma adesão, né, então você vê a sódio, o glisodin e a SOD sozinha, você vê que ele realmente tem essa adesão, e aí vai fazer o quê? Ele vai gerar uma resposta imune para o organismo, ele é um imunomodulador, tá? Então, ele aumenta a produção de SOD, glutationa peroxidase e catalase, né? O glisodin ativa o próprio sistema de defesa antioxidante interno do corpo, incluindo superóxido dismutase, né, esses três, glutationa peroxidase e catalase. O que é importante, gente? Ele ativa a sua produção natural. Não é que você só está colocando a sódio porque você está tomando o glisodin. Ele vai fazer com que seu sistema comece a ser funcional e seja ativado. Então, por isso que ele tem respostas tão boas, né? Efeito imunomodulador do glisodin, né? Então, ele diminui TNF-alfa e aumenta a interleucina 10. Então, ele vai realmente ajudar a imunomodular essa inflamação dentro do organismo. A resposta que eu tenho de uma médica, a gente fez um trabalho com glisodin sendo dado para pacientes que tomam Halcutam, isotretinoína, então, ao invés de tomar antibiótico, porque tem... No Brasil, a gente tem aí 15% das pessoas que começam a tomar isotretinoína, elas podem ter flare-up, que é o aumento dessa inflamação, e aí você acaba entrando com antibiótico, com corticóide. A ideia era começar a dar o glisodin junto com a isotretinoína e diminuir esse quadro, e realmente diminuir o número de pacientes que fazem o uso do antibiótico e do corticoide. E a doutora Verusca, ela trouxe, como eu tinha comentado com ela, que um paciente ia começar a tomar isotretinoína, e ela começou a dar, ela falou, enquanto você está fazendo os seus exames, pode começar a tomar o glisodin, né, para já preparar, e quando o paciente voltou, ela ficou admirada quanto que já tinha diminuído a acne desse paciente. Então, gente, a acne é inflamação, a acne é estresse oxidativo também. Então, quando você começa a modular essa questão, você vai melhorar a resposta do organismo. A gente tem que dar condições para o nosso organismo responder da melhor forma possível. Ele também tem um estudo para esteatose hepática não alcoólica, síndrome metabólica, né? Então, mostrando aqui também uma melhora porque ele vai fazer aumentar a produção de SOD, glutationa peroxidase, que é de detoxificação no próprio fígado, tá? Então, os resultados, eles concluem que realmente ele reduz a beta-oxidação do fígado e suprime as espécies ativas de oxigênio. Então, ele vai diminuir esse estresse oxidativo também, que ocorre dentro do nosso fígado, tá? Interação entre fitoquímicos e a microbiota colônica, que é importante quando você toma probióticos com polifenóis, antocianidinas, ele diminui a quantidade de interleucina 6, no adipócito a gente tem muita interleucina 6,
receptores para interleucina 6, por isso que quem tinha COVID, tinha obesidade, tinha aquela tempestade inflamatória, porque no obeso você tem muito mais receptores, muito mais interleucina 6, e ele fica no adipócito. Então, quando você faz o uso de fitoterápicos, junto com o probiótico, você diminui essa questão da interleucina 6 também. Então, você consegue diminuir a inflamação do adipócito. Interação entre fitoquímicos e microbiota colônica, né? Então, produção de neurotransmissores, induz a neurogênese, melhora a função cognitiva. Aqui era um estudo para prevenir essa questão da inflamação e também do COVID. Produz mais energia, né? Induz a secreção hormonal e mantém a homeostase da glicose e da insulina. E também na questão da imunidade, ele vai melhorar, diminui o colesterol e produz enzimas digestivas, melhora a função de barreira intestinal. Então, esse conjunto vai te dar uma resposta melhor, né? Essa combinação de fitoquímicos com probióticos. Interações entre fitoquímicos e a microbiota colônica, aquilo que eu já falei lá, né? Então, doenças metabólicas, doenças neurológicas, cardiovasculares, aqui ele coloca o resveratrol, a curcumina, eu gosto muito da quercetina. A quercetina, ele tem um efeito senolítico, então vai diminuir a senescência celular, como a curcumina também, né? O resveratrol também ele é necessário para a questão das sirtuínas, sulforafanas, a urolitina e a epigalocatequina, mais as protoantocianidinas. E é isso, quando a gente fala de balanço energético, né, então você tem aqui a questão do gasto e do quanto que você tem de novo os adipócitos, esse aumento de, como eu disse, interleucina 6, TNF-alfa e PCR, e aí quando você faz o uso de antocianinas contra a inflamação e obesidade, você vai diminuir a produção de espécies reativas de oxigênio, aumenta sódio e glutationa peroxidase, anti-inflamação. Então, de novo, vai ter esse efeito anti-inflamatório e melhora a desbiose também intestinal. Então, essa associação é muito boa. Aqui eu vou deixar o Fitgen, né, que é a combinação da alga wakame, Undaria pinnatifida, uma espécie de alga marinha com extrato de romã. Ele tem, então, essa associação para ativar principalmente o metabolismo, né? Ele tem essa eficácia, fala em 400 quilocalorias, equivalente a você tomar aí de 200 a 400 miligramas do produto. Então, ele vai reduzir inflamação e estresse oxidativo envolvidos na obesidade, redução significativa do colesterol, mas o que eu gosto bastante dele, ativação metabólica. Tá? Vai ajudar a ativar o metabolismo. A actinidina, eu dando aula agora, vi que, como eu não tenho problema de constipação, eu achei que constipação não era um problema, né? Que todo mundo ia ao banheiro, tudo funcionava bem, mas eu já vi que quando eu dou uma aula, 80% fala que tem problema com constipação. Então, a actinidina P200, que é uma enzima do kiwi, ele tem esse trabalho aqui, ajudando nessa função intestinal em pacientes com síndrome do intestino irritado, e você tem uma melhora dessa questão da constipação. Isso aqui tem as dosagens. Sirtuínas e emagrecimento, né, que é o outro fator que se fala muito, mas principalmente, né, o Fernando comentou aqui no NADH, então as sirtuínas, a gente tem essas famílias, é uma família de NAD, dependente de proteínas desacetilases, e aí o que a gente coloca, né, que a regulação do ciclo celular, biogênese e função mitocondrial, metabolismo de glicose, lipídios, ação da insulina, respostas inflamatórias e homeostase energética, elas são importantes para isso. Então, sirtuínas são protagonistas na remodelação do tecido adiposo associado à adiposidade. Então, a gente tem aqui a sirtuína 3, a sirtuína 6, a 5, né, trabalhando aqui dentro da questão do tecido adiposo. E aí, o que é, né? O que é importante? Ele tem o controle no escurecimento do tecido adiposo. O escurecimento do tecido adiposo é uma estratégia anti-obesidade promissora para aumentar o gasto de energia por meio da produção de calor. Então, as sirtuínas, elas agem diretamente dessa capacidade de beta-oxidação do adipócito.
A localização, né, quando a gente vê as sirtuínas, a gente tem a 1, né, que a gente sempre fala tanto do resveratrol, a gente tem a 2, a 3, a 4 aqui na mitocondrial, a 5, 6, 7. Então, as sirtuínas, elas estão aqui, tem sirtuína 3 e 5 também, na questão mitocondrial e na celular. Então, quer dizer, a gente precisa dessas sirtuínas para ativar aqui da família da NAD, para a gente ter essa produção energética melhor, né? Então, a gente tem o mononucleotídeo de nicotinamida, o NMN, que hoje também tem sido bastante falado, eu falo que ele é um precursor de NAD+, só que ele sozinho, de novo, o nosso organismo ele é inteligente, ele vai fazer o quê, né? Ele tem sido muito falado nesses últimos tempos, a gente começa a ver artigos sobre ele, né? Ele pode retardar esse processo ou elevar os níveis de NAD+ no corpo. Uma série de estudos em vivo indicaram resultados afirmativos dos efeitos terapêuticos para várias complicações induzidas pela idade com a suplementação de NMN. Então, assim, o que é que a gente tem, né? O Booster Mitocondrial Extend, ele é uma combinação do mononucleotídeo de nicotinamida, né? E aí com resveratrol e coenzima Q10. Por que tem o resveratrol e a coenzima Q10? Porque, na verdade, para você melhorar essa produção energética, para você ter realmente essa mitocôndria funcional, né, aumentar essa produção celular e do DNA, e você tem que ter esse sinergismo, por quê? As sirtuínas, a expressão de sirtuínas, ela é necessária para realmente você ter esse mononucleotídeo fazendo produção de NAD+, tá? Então, ele isolado, eu já tomei ribosídeo, nucleotídeo de ribose isolado, e eu tomei durante 15 dias e não tive resultado. Então, eu sempre falo que o organismo, de novo, todos os mecanismos, eles têm cofatores que são importantes para a saúde, mas para nosso organismo ter capacidade de resposta, né? Acetilado vai trabalhar no FOX, no P53, senescência celular, apoptose, bioenergética celular, reparação do DNA e longevidade. Então, ele é uma suplementação que vai aumentar mais energia, mais proteção do DNA e mais disposição, durante o dia. Aqui, na verdade, eu coloquei cosmecêuticos corporais, mais assim, com aquela leitura, né, do que as pessoas procuram, no que tratar, né, quando a gente fala muito da parte superior, hidratação, pigmentação, fotodano e flacidez, na parte inferior, hidratação, tônus, flacidez e celulite. E aqui, só voltando à questão que eu tinha colocado da diabetes no coreano, por que é que ele tem? Porque ele não tem massa muscular. Então, ser obeso, na verdade, essa questão da obesidade, a gente tem que trabalhar a atividade física, não o aeróbico em si, a resistida. A gente precisa ganhar massa muscular para poder ter resposta do organismo. Eu vou deixar aqui, eu sempre coloco, né, para a gente cuidar das nossas células, Deixo aqui uma mensagem para vocês: amem as suas células, porque se elas forem saudáveis, nós seremos saudáveis. Célula caquética não tem capacidade de produção de proteína, de absolutamente nada. Então, é sempre com um olhar nessa célula. A medicina é celular, a saúde é celular, então a gente precisa ter esse cuidado e esse olhar. E aí, aqui eu vou deixar, depois eu passo isso daqui para a Lúcia, para ela poder disponibilizar para vocês. Eu deixei algumas sugestões de formulações de refluxo, azia e má digestão, algumas combinações aqui, também de ativos. Constipação, essa é uma formulação que eu gosto muito, tem um resultado muito bom, um feedback muito bom, IBS Care com actinidina, de 480 a 900 UI. Eu falo que se a pessoa é muito constipada, use 900 UI. Tenho pessoas que tinham 12 dias de constipação, passaram para dia sim, dia não, tá? Fazendo uso dessa formulação. Essa é uma fórmula também, integridade de barreira intestinal. Aqui eu tenho um relato de uma médica que a mãe dela, a vida toda,
teve problemas intestinais, dores abdominais, ela tinha acabado de fazer uma cirurgia e eu indiquei ela fazer o uso, eu nem sabia que ela tinha essa questão da diverticulite, e ela começou a fazer o uso, depois de 15 dias, ela falou que foi a primeira vez na vida dela que ela tinha ficado sem as dores abdominais que incomodavam tanto ela. Então, manter a integridade de barreira intestinal, gente, é extremamente importante, né? Para qualquer tipo de cuidado de saúde que você queira ter, independente de ser obesidade. Então, para qualquer disfunção que você tenha, pense sempre nessa integridade da barreira intestinal. Esteatose hepática, Glizodim e Metabiotics, juntos, né? Probióticos para doenças autoimunes, o Intense, 112,5, 100 miligramas, aí aqui, conforme a idade, aquilo que eu tinha colocado, ou conforme a intensidade, o médico pode orientar dosagens maiores. Ativadores metabólicos, Biomamps AKK, Mucinifra, Fitigen e IBS Care, ativador detox e mitocondrial Glisodin Extend, proteção ao estresse oxidativo, aqui é o Glisodin com os cofatores, zinco quelato, manganês, cobre, selênio, metionina, e melhora no metabolismo da obesidade, Biomamps, AKK, IBS Care, L-triptofano, cromopicolinato e AC30, que é o Blackberry, a groselha negra, como antocianidinas aqui. E aqui para o inchaço abdominal, Intense Booster, berberina, magnésio, vitamina E, vitamina B6, carqueja, extrato de carqueja, e uma loção de massagem drenante, tá? Corporal, então. Actigin, Noctu Shapes, Imocel e oligominerais, na loção corporal. E a modulação da estamina, gente, que eu acho que é extremamente importante em vários fatores, então a Adidal 4,2 miligrama em cápsula gastroresistente, de 30 a 60 doses em cápsulas gastroresistentes, e aí você vai ter aí uma modulação dessa estamina. Cognição, né? Como disse o Fernando, a gente precisa cuidar dessa nossa parte de cognição e memória, com Neuropsycare Extend, com enzima Q10, fosfatidilcerina e FC oral. E saúde emocional, eu coloquei o Neuropsycare, L-triptofano, Zembrin e fosfatidilcerina. Aqui eu deixo a minha gratidão à Lema, a Maria Rocha, deixo o meu Instagram e pedir permissão para a Lúcia para deixar, eu organizo um evento que chama Skin Connections, um convite para vocês para 2024, trazendo essa questão da conexão, da colaboração, do olhar como um todo para o ser humano e trazendo isso para a área da saúde. Então, meu muito obrigado por todos terem ficado, falei mais de 1 hora, e pela paciência, estou à disposição para responder as dúvidas de vocês.